Olá, boa tarde. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Boa tarde, Gleison. Sim, estou te ouvindo. Ok. Meu nome é Gleison. Hoje nós teremos um treinamento de MAP Elétrica 2016 para AutoCAD. Essa é a versão nova do programa 2016. Comigo aqui está o Alessandro, que é o instrutor que vai dar o treinamento prático para vocês com o programa. E eu vou cuidar de todas as dúvidas de vocês. Para quem já conhece o programa e os treinamentos, já sabe do nosso chat. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só utilizar o chat e enviar para a gente. Se for uma dúvida que necessite de demonstração, eu vou passar para o Alessandro e ele vai fazer a demonstração da dúvida, ok? O que não for necessário, eu respondo pelo chat mesmo. Vocês podem verificar as dúvidas das outras pessoas no chat também, eu vou responder para todo mundo. O treinamento está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Para quem não conhece, é Office Desk Vídeos, o canal. Eu vou passar o link dele no chat para vocês. Estou passando agora. Acessem, tem todos os nossos treinamentos anteriores e em breve esse estará lá. Vou passar também o nosso Facebook. No Facebook a gente disponibiliza todas as promoções e novidades da empresa. Então é sempre bom vocês estarem acompanhando. Também está lá no chat o link. Antes de começarmos a parte prática, alguém tem alguma dúvida? Paulo, os microfones ficam mutados durante o treinamento para não haver ruído e não acabar atrapalhando o Alessandro. Você pode mandar suas dúvidas aqui no chat mesmo. Ok, então vou passar o treinamento para o Alessandro. Está sem vídeo? Watson, você vai ver o vídeo agora. Só um momento. Obrigado, Gleison, pela apresentação. Por favor, informe se está vendo minha tela e me ouvindo bem. Sim. Watson, agora você deve visualizar o vídeo também. Ok. Todo mundo ok, Alessandro? Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao curso de... Meu nome é Alessandro Oliveira. Serei seu instrutor da ferramenta. Utilizaremos o AutoCAD 2014 em inglês como padrão, embora o software seja independente, qual a linguagem que você irá utilizar durante a execução dos seus projetos. Nesta tela, existe um exemplo de projeto que faremos no nosso treinamento, colocando todos os pontos elétricos, interruptores, tomadas, quadros, iluminação, fazendo a circuitação, colocando comandos, cálculos de fiação, eletrodutos e os demais dimensionamentos. Alguns recursos como representação da prumada, início e término. Em seguida, o cálculo do quadro resumo, especificando também a possibilidade de exportar e desenhar no AutoCAD. Balanceamento e desenho do diagrama, listagens de materiais e legendas. Como o curso está sendo oferecido para qualquer tipo de participante, é importante ressaltar que qualquer novo projeto, para aqueles que vão utilizar a ferramenta pela primeira vez, recomendamos que façam pequenos projetos como este que veremos, para que você crie e compreenda as etapas para ter maior sucesso no término
deste projeto. Iniciaremos entendendo um pouco sobre os menus do software. Você pode utilizar os menus principais do Map Elétrica através da barra de ferramentas tradicionais do próprio AutoCAD. Nós teremos aqui o aplicativo diretamente instalado. Você pode utilizar estes menus, porém não é tão usual, porque já podemos trabalhar em forma de comandos. Nós vamos falar apenas do Map Elétrica, que é um dos plugins, ferramentas e soluções da Office Desk. O menu ele é bem intuitivo. Nós podemos trabalhar, o ideal é que você trabalhe da esquerda para a direita, seguindo um fluxo de configuração do projeto, inserção dos pontos elétricos, algumas configurações, edições de pontos com relação à carga e altura. Nós também podemos criar novos produtos, novos símbolos dentro do projeto. Em seguida, lançando os tipos de eletrodutos. Em seguida, fazendo definições do sistema de distribuição, desenvolvendo os circuitos, a separação de todos os circuitos, lançamento de comandos, distribuição de fios, cálculos de eletrodutos condutores e, por fim, o balanceamento de fases, quantitativos, diagrama, quadros e resumo. E no final também temos algumas configurações de preferência e visibilidade. Desta forma, seguindo esta rotina, você acaba não pulando certos aspectos do projeto. Isso facilita não só na execução do software, mas também na execução do seu projeto. Para aqueles que já trabalham com AutoCAD, o processo é bem similar. Então, primeiramente, vamos iniciar um projeto qualquer. Eu já tenho aqui um modelo de projeto executado puramente em AutoCAD. Você pode abrir qualquer projeto realizado em AutoCAD. Você pode utilizar o comando Insert do AutoCAD. Você insere qualquer planta, definindo uma escala, uma unidade de projeto, ou também pode trabalhar com XREF. Então você tem várias possibilidades. O processo e o método que você trabalha no AutoCAD para importar ou abrir folhas é independente de utilizar as ferramentas do software. A única coisa que é importante ressaltar e você deve compreender é a unidade do projeto. Então, um exemplo aqui, normalmente costumamos orientar todos os usuários. Como grande parte dos projetos de instalações, nós recebemos a planta já desenvolvida pela arquitetura, nós temos que conhecer a unidade de criação do projeto. Não estou me referindo na unidade ou escala de projeto. A escala de projeto a gente só vai aplicar quando desenvolver os layouts para impressão. Então, no momento que você desenvolve o seu projeto, você deve conhecer a unidade de projeto. Por exemplo, este vão de porta, ele foi concebido, ou seja, desenvolvido em milímetros, centímetros ou metros. Então, é importante que você use o comando dist, para marcar a distância, e você faz uma pequena medição temporária. Tá? Pode ser qualquer local do ambiente. E nós teremos aqui uma marcação do valor que está indicando no prompt do próprio AutoCAD. Então, você tem lá 1,18 metros. Se caso marcasse 1187, seria milímetros, ou 118 seria centímetros. Então, você já saberia a unidade que foi importada ou foi concebida o seu projeto. O importante disso é que o software ele acaba ignorando a unidade de construção do projeto. Pode ser qualquer unidade. Existem aqueles que desenvolvem centímetros e aqueles que desenvolvem metro. Mas, durante a criação do projeto, você vai executar o primeiro comando, que é a escala de inserção. Como ainda estamos trabalhando no AutoCAD e tudo é relacionado a um bloco inteligente do AutoCAD, você pode fazer com que o próprio sistema escale, adapte o tamanho do bloco dentro da unidade do seu projeto. Então, automaticamente, o sistema já me identificou que estou utilizando metros, porém, se caso você trabalha com um projeto em centímetro e milímetro, você apenas confirma dando OK.
E ele irá lançar, quantificar e dimensionar tudo relacionado à unidade de centímetros. Não é o meu caso, então deixarei em metros. Por isso que é muito importante, e às vezes para aqueles que já trabalham com algumas bibliotecas em AutoCAD, quando você recebe um arquivo de fora e vai lançar esta biblioteca, às vezes o bloco fica minúsculo demais ou gigante demais. Então, significa que talvez quem desenvolveu a arquitetura, ele escalou para que seja plotada em uma determinada escala. Então, é uma coisa equivocada que normalmente é feita hoje no mercado, mas você pode resolver sabendo a unidade do projeto. Ok? Próximo passo, acessar aqui a opção Conteúdo. O primeiro símbolo que nós vamos conhecer é a parte de inserção de quadros. Na parte de inserção de quadros, teremos uma tela Smart, onde você pode, depois que você tiver uma certa familiaridade, se acostumar com o software, você pode fazer pesquisas sobre os símbolos, nomes dos símbolos e produtos que você já cadastrou ou que você gerenciou. Nós temos aqui alguns sugeridos, que normalmente são oferecidos pelo software. Então você tem aqui um símbolo de medidor, uma caixa de telefonia, uma caixa embutida, aparente. Então, esses modelos aqui já são oferecidos pelo software. Porém, você pode cadastrar qualquer tipo de simbologia e essa simbologia será salva em um local específico. Por mais que você desinstale a ferramenta, por algum motivo você precise remover a ferramenta, o software, os seus símbolos não serão perdidos. Você continua mantendo a simbologia, mas a simbologia tradicional que é oferecida no software, ela será removida também. Mas como é uma coisa já padrão, a todo momento que você fizer a instalação, ele recupera a simbologia tradicional e aquilo que você fez mantém sem nenhum tipo de problema. Nós temos aqui embaixo os blocos, né? Nós costumamos chamar de kits. Cada simbologia que é composta por composição, nós chamamos de kit elétrico. Um kit elétrico ele é composto pela simbologia, o insumo e as informações que serão depois computadas no quantitativo. Tudo que foi feito recentemente, ele irá colocar nesta aba Recentes. Tudo que está contido no projeto, ele busca os elementos no projeto. E os favoritos são os kits, bibliotecas, que você mais utiliza e ele organiza através dessa tela. O lançamento ele é bem simples. Você posiciona até o momento que o software indica a descrição do produto. E em nenhum momento o software vai te indicar ou será especificado o tamanho, o modelo, as informações do quadro. Isso deve ser especificado no final do projeto pelo próprio usuário. O que interessa para nós é montar o esquema elétrico. É onde nós mais gastamos tempo em desenvolver essa parte, lançando os blocos, bloquinhos por bloquinhos, desenhar eletrodutos, lançar fiação, circuitar. Tudo isso pode ser facilmente desenvolvido de forma rápida pelo software. Essa é a primeira, a parte primordial da ferramenta para agilizar a parte de desenho. Embora sabemos que é uma coisa que desde a prancheta costumamos fazer manualmente, foi aplicado para o AutoCAD e infelizmente temos que realizar esta tarefa. E hoje em dia muitos estudantes, estagiários, é uma tarefa muito repetitiva e quem acaba fazendo o mesmo são as pessoas que estão iniciando no mercado. Vou lançar aqui qualquer quadro. Sempre que for lançar qualquer tipo de simbologia, prestar atenção no prompt de comando do AutoCAD. Ele acaba solicitando alguma coisa a ser feita, está em português, e ele está informando qual é o método de inserção do quadro. Se é o método normal, alinhar com relação à orientação da parede, então se a parede estiver horizontal, vertical ou inclinada, ou qualquer objeto, ele fica alinhado. Então vamos utilizar aqui a opção normal. Vou aproximar em qualquer lugar da minha parede. Veja que a opção do Snap do próprio AutoCAD já fica ativa. Você pode trabalhar com o Snap ligado, configurado, ou vou digitar aqui a opção Nearest em qualquer lugar e vou posicionar o meu quadro.
Eu posso dar sequência clicando em qualquer lugar. Veja que a ferramenta é aberta para que você faça o que você quiser, né? É por sua conta e risco. Não ache que o software vai fazer 100% de tudo automatizado. Isso não existe e creio que jamais existirá. Você ainda é o profissional que também deve ter o bom senso de desenvolver seus projetos e fazer as validações necessárias, ok? Porque se existisse uma ferramenta deste porte, não era necessário termos engenheiros, projetistas. Qualquer pessoa, até mesmo desqualificada, faria um projeto elétrico. E isso realmente não existe no mercado. Fez o lançamento do quadro, o que eu devo verificar nele, como qualquer ponto elétrico? Pelo menos eu uso a opção Editar Produtos, selecionando o quadro, como se estivesse fazendo uma edição. Quero mudar alguma coisa no quadro. Confirmo com Enter. Eu verifico algumas propriedades do kit, a quantidade dele, a altura padrão da instalação, está aqui com 1,5 m, e essa altura é importante para que seja quantificado o eletroduto futuramente. Tome cuidado, se você lançar aqui 5 metros, o sistema depois acaba quantificando o valor mais alto, tá? É claro que valores muito exorbitantes, o sistema acaba indicando uma certa análise lá no final para que você tenha certeza ou não. Vamos confirmar apenas a altura padrão. A descrição para a legenda ou descrição para a lista também pode ser alterada, se desejar, confirmando com OK. Todo o processo desenvolvido no software e também gerenciado pelo AutoCAD, você usa os recursos também conhecidos no AutoCAD, como o próprio gerenciador de layer. Então você tem aqui os layers do seu projeto, os layers do aplicativo, então todos que começam com FC, ELEC, por exemplo, são layers do próprio software. Você pode mudar a cor de layer, o nome do layer, a espessura de linha, o tipo de traçado livremente. Não é porque estamos utilizando o aplicativo que você ficará amarrado à ferramenta. Você pode criar novos layers e gerenciar também com o próprio AutoCAD. Por exemplo, ao selecionar o quadro, ele está associado a um layer chamado painel e também posso trocar a sua subcamada de layer, por exemplo, para amarelo, verde, e ele vai trocando a cor de acordo com a sua necessidade. Você não mudou o quadro, basicamente, para o gerenciador, porque se eu entrar no gerenciador e lançar o mesmo quadro, ele permanece na cor padrão que está o layer. E a cor padrão está branco. Significa que todos os blocos trabalham por instância. Você pode colocar no mesmo bloco cores diferentes e especificar, principalmente para pontos no qual temos cargas, alturas e cargas diferentes. Isso é muito bom porque você não precisa cadastrar dezenas, centenas de blocos que representam tomadas apenas para especificar altura e carga diferente. Você apenas precisa ter um único bloco e a sua carga e a sua altura são parâmetros de instância. Para cada elemento no AutoCAD é um valor diferente. Por isso que no nosso gerenciador não há necessidade de termos centenas, milhares de bibliotecas, porque isso é muito específico de cada usuário. Cada um pode cadastrar e utilizar as bibliotecas o qual mais gostam, né, no caso. Em seguida, vamos lançar aqui os pontos de iluminação. Nós já temos alguns pontos, podemos acessar aqui a opção mais para acessar outras telas, ou também localizar através do botão pesquisa. Farei o lançamento aqui de um ponto qualquer de iluminação, tanto incandescente ou fluorescente. O processo para o lançamento também ele pode ser normal ou alinhado na parede, se caso for uma arandela. Neste método não tem distribuição e cálculos pelo método de lumens. Caso vocês futuramente perguntarem para o Gleison, nós não desenvolvemos nenhum módulo para cálculo luminotécnico. Tanto que existem softwares gratuitos, embora não gerenciem com AutoCAD, e você pode calcular através dos softwares e depois pedir para que o sistema faça a distribuição no AutoCAD.
Neste caso, eu vou usar a distribuição pontual. Eu posso utilizar as ferramentas do Polar Tracking para criar as linhas imagináveis, né, que são linhas auxiliares, para que você possa configurar e lançar onde desejar. Farei o lançamento em qualquer lugar, posso rotacionar ou digitar Enter para que ele fique sempre na mesma posição. Então, o mesmo processo, é apenas um exemplo, claro que o processo de lançamento de ponto ele é mais desgastante, né? Desgastante, não tem tanta inteligência, né, por parte do profissional, uma coisa aleatória. A mesma coisa lançando outros pontos. Podemos colocar aqui outros pontos, por exemplo, na cozinha. Pendentes. Caso você digite Enter, ele repete o último comando. Vamos colocar aqui luminária para lâmpada de croica. Vamos colocar em qualquer posição. Estou fazendo o lançamento aleatório de alguns elementos no projeto. E mais uma vez, para cada objeto lançado, teremos um layer diferente. Gradativamente, conforme você for ajustando o layer, cor, traçado, você vai salvar o seu primeiro modelo de projeto como um arquivo de template no AutoCAD, para que no próximo projeto você não perca tempo preparando tudo novamente. Então, aqueles primeiros projetos, que são projetos pilotos, você vai configurando e testando. Eu recomendo que você nunca tente entregar o primeiro projeto amanhã. Ou seja, não tente desenvolver o projeto para que seja utilizado em alguma obra real, para que você não tenha dor de cabeça. Então, primeiro, treine um pouco para dar sequência depois. Então, eu posso usar aqui o gerenciador de layer do AutoCAD, escolher qualquer layer, posso trocar o nome e também posso trocar a cor do elemento. Vamos trocar aqui para vermelho. Todos os layers gerenciados para iluminação ficaram na cor vermelha. Bem, existem profissionais que não gostam de deixar uma cor só. Então você seleciona a simbologia desejada e pode trocar para outra cor. O mesmo pode ser aplicado apenas para um único objeto. É o mesmo bloco do AutoCAD, interessante ressaltar, é o mesmo bloco com cores diferentes, então você pode ajustar a parte de CTB, STB de impressão, os arquivos de pena. E o mais interessante também é que podemos editar os produtos. Eu vou selecionar a luminária pendente que está na cor verde e eu quero trocar a sua altura. Quero que ela fique a 1.7. Além disso, eu quero que a carga dela passe a ser, por exemplo, 35. Apenas este único bloco ficou com a carga 35. Você também pode fazer coisas absurdas por conta e risco. Então, eu posso colocar aqui 900. Por isso que é importante ressaltar que jamais o software vai avisar que um tipo de ponto desse não existe. Então, muito cuidado, o que você fizer, o software vai aceitar. E ele vai tentar dimensionar uma fiação para uma carga dessa. Vou selecionar a edição de pontos, buscando todos os elementos no projeto. Ele faz a varredura de quantidades de pontos e eu posso selecionar todos os elementos que são idênticos e atualizar a potência, a altura de cada um deles. E aí ele restabelece a condição original. Vamos voltar à cor vermelha. Próximo passo, lançamento também de pontos de interruptores. Você pode trabalhar com interruptores simples, paralelos, intermediários, bipolar simples, bipolar paralelo. O software vai fazer a distribuição conforme a utilização do circuito, então seja um fase ou 2 fases para que você possa montar o esquema de forma correta.
Nós temos aqui algumas simbologias. Você pode também configurar ou trocar o padrão, né? O padrão utilizado, né? O bolinha ou em formato em S, tanto faz. Se bem que vários usuários querem customizar a simbologia, por mais que você perca 1, 2, 3 semanas cadastrando tudo que você precisa, você vai fazer apenas uma única vez na vida. Então, basicamente, esta é a ideia, né? Vou usar aqui um interruptor simples e posicionar ele em qualquer lugar do meu ambiente. Então, posso posicionar, caso você precise desligar o endpoint, midpoint, fique à vontade. Vamos posicionar em qualquer lugar. A princípio, eu estou colocando sem me preocupar com o alinhamento. Também podemos colocar em outros ambientes. Como eu repeti no começo, onde você clicar, ele vai ficar. Tá? O lançamento é feito pelo usuário, ou você utiliza a ferramenta que é posicionamento com a linha. Então, vamos colocar aqui um paralelo e eu uso a opção alinhar. Então, conforme a parede vai girando, você pode trabalhar nesta posição. Vai depender bastante onde você quer trabalhar. E mais uma vez, caso você necessite, por algum motivo, uma abertura de vão, de tomada ou interruptor, edita o produto, seleciona apenas o bloco que você deseja e você pode aumentar esta altura apenas para aquele bloco qual você selecionou. Por fim, o lançamento também de tomadas, o mesmo critério, tomadas duplas, tomadas para piso e pontos que apenas representam tomadas de uso específico, torneira elétrica, chuveiro, ar-condicionado. É claro que a ideia da simbologia em si pode vir por parte do usuário. Você pode especificar o modelo de tomada e lançar onde desejar. Então, a mesma coisa aqui no chuveiro. Vou colocar ele em qualquer lugar do projeto. Iremos notar que todos os pontos de tomadas que vamos lançar, ou até mesmo de iluminação, o sistema já aplica a carga no projeto. Então, vamos aqui colocar em qualquer lugar, sempre fazendo o primeiro clique e o segundo clique é a rotação. Tá? Vou colocar aqui um na máquina de lavar. Então, todo ponto já possui essa representação da carga. Ela pode ligar ou desligar. Quem vai fazer esse controle, ou quem irá controlar a visibilidade, está aqui no comando Preferências Visibilidade. Nós vamos procurar a parte de Map Elétrica. Veja que está tudo ativado. Nós podemos desligar o texto de potência da iluminação e também texto de potência da tomada. Estou só desligando a informação no projeto. Tá? Também posso especificar layers diferentes para cada texto destes objetos. Então você pode criar qualquer outro texto que não seja esse. E o mesmo, o estilo de texto para qualquer entidade do projeto. Você não precisa ter um único texto para todos os dados do projeto. Você pode ter um texto Arial para circuitação, um específico, um Times New Roman para potência da tomada. Você configura qualquer um de acordo com o seu tamanho e estilo. Isso também pode ser ajustado pelo próprio usuário. Vou fechar e ele acaba apagando. Novamente em visibilidade e nós vamos controlar tudo que é pertinente à parte de texto para iluminação, tomada e interruptor. Abaixo temos aqui o controle de visibilidade do fase, neutro, retorno e terra, que é a fiação, né? A representação simbólica da fiação, com seus layers também. Os demais elementos no projeto, linha de chamada, texto do circuito, da fiação, tudo pode ser pré-configurado. Retornei à condição original. Vamos agora explicar uma coisa também importante na edição. Eu coloquei um ponto baixo, ou seja, é uma representação de uma tomada baixa
de 100 watts, no caso da carga dele. E aqui coloquei uma outra tomada, que basicamente é o mesmo símbolo, porém, fisicamente, visivelmente, de acordo com a simbologia, é um ponto baixo. Eu preciso lançar um ponto médio. Pelo menos aí 1,10 m, 1,90 m, 1,20 m, depende da condição do usuário. Mas eu posso também trocar a carga. Eu não quero uma carga de 100 para esse ponto. Eu quero colocar uma carga, por exemplo, de 1.200. Você edita o produto, seleciona e coloca aqui 1.200. Eu não preciso cadastrar outras tomadas com cargas diferentes e alturas diferentes. Porém, eu sei que a representação simbólica está errada. Eu preciso lançar uma tomada que seja aqui preenchida na metade e achurada no meio. Tá? Então, nós temos que acessar depois o gerenciador e localizar a tomada correta. E ela virá sempre com a carga de 100, porque é a carga padrão que está no sistema. Então, vamos apenas trocar a carga para 1.200. O texto pode ser trocado ou posicionado livremente onde você quiser. Embora eu ainda não esteja fazendo nada, nenhum tipo de projeto, apenas lançando pontos, é importante mostrar outras configurações. O texto informado na carga, talvez ele já seja Arial. Eu quero mudar esse texto. Então, novamente acessando a visibilidade e entrando nos controles do texto de potência da tomada, então este campo aqui, texto de potência na tomada, qual layer estou utilizando? Então, o layer tradicional do próprio produto e o texto para circuito e comandos. Eu quero trocar esse estilo ou também posso criar um novo. Vamos acessar aqui a própria ferramenta do AutoCAD, Format, Text Style. Então, o produto ele trabalha com o próprio AutoCAD. Então, tudo que você fizer no AutoCAD, ele pode ou não utilizar. Nesse estilo, eu tenho texto para circuitos e comandos, o qual está me indicando aqui uma altura de texto e o tipo Arial. Eu posso trocar o texto e também posso criar um novo. Então, vamos criar aqui um novo estilo. Irei colocar aqui potência, tomada. Então, o número de estilos pode ser infinito. A potência de tomada, quero colocar aqui um tipo de texto bem diferente. Não muito chamativo, apenas um pouquinho diferente. Pronto, esse texto. E também no tamanho .06. Aplico, fecho a tela, nada aconteceu. Agora eu vou na visibilidade e eu vou ajustar o estilo de texto para a potência apenas das tomadas. Vou fechar e aqui está o resultado. Ele mudou apenas os textos da tomada e permaneceu o texto de iluminação Arial. Tá? Então é um recurso que você pode executar para todo o projeto. Nós também temos condições de lançar caixas de passagem através do gerenciador de conteúdo. O processo basicamente é o mesmo. Fez o lançamento e faz a alocação da sua caixa de passagem clicando em qualquer lugar do AutoCAD. Ou você usa a opção alinhar para que ele selecione a linha e posicione. Como não estou utilizando a ferramenta ortogonal, veja que o ponto vai lançando em qualquer rotação. Então, muito cuidado. A ferramenta é aberta para que você lance onde desejar. Ok? Então, fiz o lançamento dos pontos. Basicamente, é uma das partes mais demoradas num projeto, digamos, 10, 50 vezes maior do que esse, que é o mais comum. Agora vamos para uma planta que é parcial. Tá? Então, como já tem alguns pontos elétricos lançados, já com eletroduto, para a gente não perder muito tempo, vou aqui com o botão direito, selecionar similar e deletar, porque essa parte eu não mostrei ainda. Vamos apagar. Perfeito.
Fiz a alocação aqui de vários pontos no meu projeto. Tá? Como é feito o lançamento, né? Depois de lançar as bibliotecas, como será feito o lançamento dos eletrodutos, ok? Então, apenas para ressaltar, do lado direito eu ainda não posicionei os demais elementos, né, as simbologias. Basicamente não há necessidade no momento, porque a intenção, logicamente, ninguém vai sair daqui profissional e começar a desenhar com a ferramenta de um dia para o outro. Apenas para entender os processos de como usar a ferramenta. Os layers para cada projeto, o layer ele fica independente, né? No projeto anterior ficou colorido e nesse ele ficou original, porque para cada projeto de diferentes templates você tem a configuração especial para cada um. Então, próximo passo, vamos aqui entrar em eletrodutos. Vou especificar, primeiro farei a ligação entre todas as luminárias. Então, vou montar uma malha de pontos de iluminação. Essa malha vai facilitar para que eu depois desça aos pontos de interruptores e tomadas. Uma dica tente evitar fazer por ambientes. Faça a malha geral para o projeto inteiro, de todos os pontos que estão no teto ou no forro, tanto faz, ligando os pontos de iluminação, que você assim consegue, economicamente falando, e até obtendo uma melhor distribuição dos eletrodutos. Vou utilizar aqui a parte de iluminação e potência com a categoria flexível. Clicando em traçar eletroduto, o software perguntará na linha de comando para desenhar entre dois pontos, apenas clique no primeiro ponto e no segundo. Ou escolha Polyline, caso você queira fazer um traçado único, ou uma SP-Line. Então, a princípio está na opção automático e veremos o que vai acontecer. Primeiro eu seleciono o quadro, em qualquer lugar, e depois a luminária em qualquer lugar. Nós iremos verificar o desenho de uma curvatura. Você pode desenhar em linha reta ou fazer um arco. Bem, se você fizer um arco desse tamanho, é por sua conta e risco. Tá? Toma cuidado, que a representação do projeto também tem que se tornar uma coisa mais agradável. Faço aqui o traçado, clico. Automaticamente o sistema já corta, dá o trim, né? Ele não polui a parte interna dos elementos e eu vou clicando em sequência dos próximos pontos. Ok? Em seguida, farei o traçado do outro lado, selecionando o quadro até este outro ponto luminoso. E deste outro ponto luminoso, eu vou derivando para outras luminárias. Dou Enter para finalizar, Enter de novo para repetir o mesmo processo para cá. Enter de novo para finalizar, Enter para repetir o último comando, ou você pode acessar traçar eletroduto. Então, veremos aqui como estamos desenvolvendo o traçado. Outra técnica também que você pode fazer é desenhar uma polyline. Então, novamente, clico em Polyline, seleciono a primeira luminária e eu venho desenvolvendo a minha Polyline. Ao chegar ao final, próximo do ponto qual você quer ligar, você clique em Entidade e seleciona a sua luminária. E aqui está o resultado. Essa aqui é apenas uma representação gráfica, embora o sistema já calcula a distância, no caso, linear. Tá? Isso é muito difícil de acontecer, porém, nós podemos usar também a opção SP-Line. Ela é mais suave e bem melhor do que a SP-Line. É um único segmento e você faz a ligação de um elemento para o outro e depois, se for o caso, você pode controlar através dos grids. Continuando mais uma vez, traçar o eletroduto entre as duas luminárias. Enter de novo.
SP-Line, saindo do quadro, faremos aqui um traçado específico, chegando até essa luminária, Enter, Enter de novo, para eu repetir nesses demais pontos. Ok? Já montei aqui a primeira malha e farei a última destes 2 pontos. E depois destes outros pontos. Por enquanto não farei nada relacionado ao fundo, mas apenas a parte interna da edificação, no caso da casa. Veremos que todos os pontos de iluminação já foram alimentados. A próxima tarefa será lançar os interruptores e desenvolver o traçado dos interruptores. Então, como o traçado também é bem simples, eu posso lançar o interruptor. Vamos lançar aqui alguns interruptores. E o processo para a ligação é exatamente o mesmo. Vamos posicionar em qualquer lugar. Como é apenas um exercício, o projeto final ele já ficará preenchido e completo, porque senão a gente vai gastar muito tempo no treinamento lançando apenas bloquinhos. No caso de elementos na parede, eu posso usar o local chamado parede. Novamente, traçar eletroduto. Ele irá perguntar novamente Polyline ou SP-Line. Se você quiser fazer o traçado clicando nos 2 elementos, ele vira um arco. Então você pode usar o arco ou você pode apagar. Vamos mudar aqui a posição da carga. E nós podemos desenhar o Polyline. Seleciono o primeiro elemento, faço um traçado espontâneo, em qualquer direção. E depois uso a entidade e seleciono o último elemento. Vou repetir entre essas 2 tomadas. Vou posicionar a mesma coisa, Polyline, primeira tomada, faço aqui o traçado e End na segunda tomada. Os layers mudam de acordo com a cor e posição, o que está na parede, no teto, forro e piso. Se você quiser deixar tracejado, também pode ser feito através do próprio gerenciador de layer do AutoCAD. Lembrando que todo layer, para qualquer elemento linear, você pode especificar um tipo de traçado. Pode ser tracejado, traço ponto, enfim, você configura. Por último, faremos aqui um traçado de piso. Faremos aqui no caso de piso, traçar eletroduto. O processo é o mesmo. Seleciono a tomada, seleciono outra tomada e faço o arco. Ficou vermelho. Ou você pode também usar o SP-Line, saindo desta tomada, fazendo um traçado mais diferente, no caso, um traçado um pouco diferenciado, e aqui está o resultado. Independente da forma do traçado que é realizado, ele sempre vai computar a ligação de um ponto a outro, desenvolvendo a quantificação linear, em linha reta, e também averiguando a subida e a descida de cada ponto. Então isso é importante para o quantitativo. Então já vimos o lançamento de ponto elétrico, que não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. O traçado também é importante sempre escolhermos o local, clicar em traçar eletroduto e você especifica sempre um ponto inicial e ponto final. Um ponto inicial e ponto final. Posso fazer aqui um monte de ligação entre si. No final do projeto, o software vai indicar o melhor caminho para passar a fiação. Embora eu irei dizer que isso aqui dificilmente acontece em alguns projetos, mas pode acontecer,
o software não vai te avisar que você está saindo de um ponto de luminária. Faremos exemplo aqui, né? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Tá? O software jamais vai te informar que você está saindo aqui com 8, 9 eletrodutos, que isso aqui é inviável e não é usual de acordo com os critérios da norma e recomendação. Cabe ao usuário projetista ter bom senso em tudo que faz. Por isso que a ferramenta não vai fazer tudo aquilo que você sempre sonhou, fazendo um comando ou desenvolvendo uma rotina que com um clique ele faça tudo. Isso é uma coisa impossível de ser desenvolvida hoje. Tá? Feito a parte de lançamento, agora vou para uma terceira planta. Vamos vou remover aqui todos os elementos que já foram desenvolvidos. Vou limpar a fiação. Ok. Vou remover todos os circuitos do meu projeto. Outra coisa boa também, positiva, é que você pode controlar, né, definir e ajustar fazendo o sentido inverso. Você pode remover várias informações no projeto. Vamos deletar. Vamos ver se consigo deletar os comandos. Então, o que eu estava imaginando, eu provavelmente não tenho essas coisas, eu tenho um legado do jeito. Eu teria que subir por conectas. Eu não sei ainda como ligar o controller com o connect com o user. Pronto. Então, retornei à condição original. Tá? Nós já temos aqui os traçados de eletrodutos com alguns pontos de tomadas. Tá? Mais uma vez, né? Apenas para aqueles que estão participando agora do treinamento. Eu não precisei fazer sequencial para que a gente não perdesse muito tempo. Então, lançando os pontos elétricos, verificando através do editar produto a sua carga e a sua altura de instalação. Veja que tem uma altura errada, vamos colocar aqui 0,3. A sua carga também pode ser alterada. O fator de potência também você pode mudar esse fator. Inserindo os pontos de interruptores, tomadas e comandos que podem ser automatizados. A única coisa que eu não mostrei na parte de eletroduto foi a indicação de prumadas. Então eu vou deletar aqui e mostrar o que significa esta rotina. O quadro está saindo uma tubulação pelo piso, que vai até a caixa de passagem, vai alimentar pontos de interruptores paralelos na parte inferior da escada, e existe outra caixa, outro ponto elétrico, fazendo a distribuição com os elementos do pavimento superior. Então eu quero fazer uma prumada indicando que vai subir um eletroduto em direção a essa caixa. Este comando ele pode ser feito dezenas, centenas de vezes para qualquer outro bloco do projeto. Ou seja, se você quiser subir um eletroduto do quadro diretamente para qualquer ponto aqui, você só pode, mais fácil você executar o comando prumada. A gente vai fazer agora este exemplo. Então, a primeira caixa que sobe, seleciona aqui local prumadas, dentro de eletrodutos, traçar eletroduto, clico na caixa e depois clico na outra caixa. Aqui está a indicação, eu posso mover e ajustar apenas a indicação da seta. Se quiser colocar em cima, fica à vontade.
a mesma coisa. Tá? Você que decide se vai subir, descer, subir, a orientação é por sua conta. Tá? Isso varia muito. Fez a indicação da aprumada. A aprumada é importante para que você possa analisar o projeto com relação ao caminhamento da fiação, né, de todos os condutores. De propósito, eu estou ligando o pavimento superior apenas com um único trecho de eletroduto que vai alimentar alguns pontos de tomadas, até mesmo com uma carga um pouco acima, né, de 100 watts, e também um chuveiro aqui de 5.400. Ok? Para quê? Para que o sistema calcule o fator de agrupamento e me forneça as informações de cálculo do meu chuveiro. Veremos o que acontece quando você tem um agrupamento muito grande ou um agrupamento menor. Isso vai interferir bastante na corrente corrigida do projeto. Bem, próximo passo agora, vamos entrar em sistema de distribuição. Antes de ressaltar que cada treinamento ele é gravado e cada tipo de projeto ele pode ser parecido ou o método de construção, o método de treinamento um pouquinho diferente. Então, nós já temos treinamentos do começo ao fim do mesmo projeto ou projetos prediais. Você pode assistir dentro do nosso canal no YouTube. Fica à disposição. Para cada tipo de treinamento é um processo um pouco diferente para que não fique sempre idêntico ao anterior. O software faz aqui uma estimativa de toda a carga que você já lançou no projeto. Então, para quem já é experiente, né, já vai bater o olho aqui na carga e vai falar que o seu padrão de entrada tem que ser XYZ, e eu já sei que a proteção é tal com cabeamento tal. É óbvio que para quem já tem experiência no projeto já sabe isso, mas também quer que o sistema dimensione e especifique no projeto. Né? Para isso que o software está aqui. Em seguida, vamos definir o circuito. Então, mais uma coisa a ressaltar. Aqui está o quadro lançado no projeto. Nós temos aqui o quadro na parte inferior lançada. Se você lançar vários blocos, 3, 4, 5 blocos no projeto, o software busca onde eles foram lançados e vai colocando aqui um embaixo do outro. Ele vai marcando. Então, faria aqui um teste, inserir quadro. Cada quadro tem que ter um elemento que vai distribuir. Então, posso colocar um outro quadro aqui, apenas para exemplo. Ao entrar em definir circuito, ele já colocou aqui este quadro. E eu posso renomear teclando F2 e colocando entrada. Então, você especifica o nome que você quiser. Caso você delete ele, ele vai sumir. Isso também é importante para que não fique sobrando elementos no projeto. Então, tudo que sobrar, o software vai fazer análise e vai te indicar depois. A maior vantagem da ferramenta é para que você não perca tempo na parte de desenho. Né? Muitos profissionais se preocupam muito com relação a dimensionamento, padrão de entrada, diagrama, alimentação, mas onde você perde mais tempo é lançando blocos, colocando fiação, circuitos e fazendo as análises de dimensionamento do condutor e eletroduto. Isso, infelizmente, nenhum profissional aí já muito tempo trabalhando, quer perder tempo. Então você acaba colocando até mesmo projetistas, cadistas, para fazer esse processo que é um pouquinho mais chato. Tá? Primeiro passo, vamos aqui em adicionar. Automaticamente vem o número de circuito, ele pode ser numérico, alfanumérico, você pode colocar um código A, B, C, um A, um B, um C, apenas clicando, digitando F2 e você pode especificar o número do seu circuito. E isso pode ser depois editado durante o projeto. A mesma coisa para a descrição. Então eu venho aqui e coloco iluminação. Posso colocar iluminação sala, corredor, quartos, também a mesma coisa. Tipo de demanda. Então você tem aqui demanda para iluminação, tomada, circuito dependente, reserva e quadro elétrico. Os três primeiros, né, são os mais usuais, né? No caso, definiu demanda para iluminação, ele vai fazer o cálculo da demanda com relação a esse valor.
Muito cuidado, se você ficar colocando para um circuito de iluminação e ela for independente, ou até mesmo tomada de uso geral, você terá um dimensionamento diferenciado. A última opção, quadro elétrico, é quando você quer fazer ligações entre quadros, quando você tem aí uma proteção que vai acionar um próximo quadro. Por exemplo, poderia ser um quadro do pavimento superior, você pode alimentá-lo, os dois, diretamente com a entrada, ou fazer uma dependência do primeiro quadro para o segundo. Então, você escolheria esta opção. Quantidade de fases, bifásico, monofásico e a tensão. No caso, o meu quadro de distribuição é o quadro térreo ainda que está marcado aqui em cima. Eu quero mudar a quantidade de fases dele. Então, se você deixar aqui a alimentação deste quadro bifásico em 220, os cálculos que serão obtidos da potência corrigida, corrente e corrente corrigida serão diferentes quando você coloca como trifásico. Então, ele acaba adotando aí raiz de 3 para o dimensionamento específico para monofásico, bifásico e trifásico. Então, você pode ajustar este valor aqui. Tá? Feito a separação, aqui nós temos as cargas e correntes vazias, né? Proteção principal e o tipo de proteção secundária. Você pode adotar aqui disjuntor e DR para cada circuito independente. Vamos agora selecionar e editar para que eu marque os elementos no projeto. Então, quais serão os elementos pertencentes ao circuito número 1? Então, vou selecionar as duas luminárias, juntamente com o interruptor que fará o acionamento destas duas. Vou repetir o mesmo processo, né, selecionando outros elementos no projeto. Então, mesmo processo, farei aqui para a iluminação, onde está marcada aqui do lado interno. Então, seleciono o B e depois seleciono a letra C com os comandos também que serão acionados. A letra D também, todos aqueles que vão pertencer ao circuito número 1, eu faço a seleção destes elementos. Iluminação e também comando. Confirmo com Enter. Automaticamente a potência já vem vinculada, o software já calculou a corrente de projeto, porém a corrente corrigida depende da fiação passada. Vou duplicar, posso duplicar com um clique, o circuito 2 de iluminação também, e continuar fazendo o traçado das demais iluminações. Farei aqui dois circuitos, pavimento inferior e superior, marcando os interruptores e iluminação. A distribuição do circuito ela não é automática. Né? Basicamente, até recomendamos que isso tem que ser feito manualmente. É você que irá separar, distribuir da melhor forma. Ok? Fiz o lançamento, agora vamos para a parte de tomadas. Vou adicionar tomadas. Você pode colocar aqui tomada 127, fica à vontade, o nome é você que manda. Trocando aqui para tomada de uso geral, selecionar. Então, selecionando alguns pontos de tomadas, então vamos separar aqui alguns pontos inferiores. Enter. Duplicar e criar o circuito 4 no pavimento superior. Vamos selecionar esses dois pontos aqui de 600. De novo, duplicar, criar o circuito número 5. Enter. Duplicar, criar o circuito número 6. O circuito número 6 deixarei como bifásico, tomada independente, ou circuito independente. Vamos puxar aqui, né? Bifásico.
220. Então vamos selecionar aqui este ponto, os dois pontos estou selecionando, porém a carga dele ficou muito pequena, sem problema. Quero mudar a carga, editar produtos, seleciono os dois pontos e vou colocar cada um 1.200 watts. Novamente na edição do circuito, veremos aqui atualizado para 2.400. Vou criar agora uma duplicação de novo. Vamos selecionar esses outros dois pontos. E também vamos mudar a edição dos pontos de cada um deles. Esse aqui ficará com 900. Para finalizar, temos aqui um ponto de torneira elétrica, criando uma nova descrição chamada torneira, circuito independente, bifásico 220. Ok. Caso você esqueça de circuitar qualquer tomada ou qualquer elemento no projeto, tá? O software vai depois analisar, indicando que elementos não foram circuitados e você pode colocar depois. Se você esqueceu, não tem problema. Define circuito. Eu quero adicionar no circuito número 3. Você apenas seleciona, marca os dois pontos, confirma com Enter. Tomar cuidado que existe um ponto com carga acima de 4.000. Então você pode editar. Veja que a carga que vai fazer o diferencial lá no final. Então, se alguma coisa aconteceu, é porque algum ponto tem uma carga maior. Basicamente, feito todo o lançamento de pontos no projeto, de circuitos, veremos aqui algumas configurações dos circuitos. Nós teremos aqui a corrente do projeto, a corrente corrigida, ela é ainda idêntica, porque o sistema adota sempre valor 1, e eu preciso da quantidade de fator de agrupamento para poder desenvolver. Faremos agora a análise da fiação deste projeto. Então, para analisar o projeto, vamos aqui em distribuir fios. Importante ressaltar que para que o software faça o dimensionamento dos condutores usando os critérios, eu preciso ter a fiação passada, todos os condutores passados, para que eu consiga determinar a quantidade de fios, circuitos, condutores carregados que vão passar em cada trecho de eletroduto. Por isso que se você tiver o melhor traçado, um equilíbrio, uma distribuição boa dos eletrodutos, você terá as menores secções dos seus circuitos. Então, vamos aqui em distribuir fios. Existem algumas configurações para fiação automática. A princípio, a primeira opção, você não vai se preocupar em posicionamento da fiação, se vai criar fio terra para iluminação, se terá fios ou terra calculado para cada circuito ou por trecho de eletroduto, qual é o tipo de classificação da fiação, tensão de isolamento. Se você quer representar a fiação no eletroduto, na linha de chamada e na legenda, você não fará isso agora. O importante é que você terminou de desenhar o seu esquema, faça a análise da fiação apenas para que você identifique erros. Então vem aqui, confirma com OK. O software faz análise em questões de segundos, independente para projetos de 500, 1.000, 5.000, 10.000 pontos, você não vai gastar mais do que 1 minuto para desenvolver a análise. Tá? Existe aqui um aviso, existe um ponto elétrico não circuitado. Porém, este ponto elétrico, ele não vai influenciar nos demais elementos no projeto. Então, parcialmente, a distribuição foi feita. Então, veremos aqui, a fiação foi lançada no projeto, porém, existe aqui um circuito que não foi colocado. Então,
Volto em definir circuito. Chamarei aqui de chuveiro. Também será bifásico 220. Seleciono o meu chuveiro, Enter, OK. Vamos novamente distribuir a fiação, sem me preocupar com posicionamento. Pronto, aqui está calculado todos os elementos do meu projeto. O primeiro critério que foi adotado foi fazer o lançamento diretamente no eletroduto. E nós iremos também verificar que o espaçamento, o tamanho da fiação, às vezes, ela não é interessante. Então, ao invés de você perder tempo posicionando os elementos, você pode colocar na linha de chamada. Em nenhum momento você conseguirá obter um resultado excelente do posicionamento, porque você tem problemas de espaçamento. Embora você pode ajustar a fiação e também pode ajustar a orientação do eletroduto. Ela sempre irá acompanhar. Então, para isso, primeiro vou em Format, Test Style. Chamarei aqui, criarei um estilo chamado fiação, apenas para controlar o tamanho da fiação. O tamanho da fiação, deixarei aqui com 35, por exemplo. Vamos colocar aqui a opção Arial. Volto na visibilidade, procuro a representação da fiação até a opção linha de chamada. E o estilo para todos será fiação. Aí o espaçamento ficou melhor e teremos já o resultado no projeto. Fiz o lançamento, ajustei, agora vamos dimensionar os condutores, porque existem condutores de 1,5 e o 1,5 eu não quero usar. Novamente, dimensionar condutores. Nós teremos aqui o método de referência. Para cada método que você irá definir, ele pode ou não recalcular a sua secção. Tá? Dependendo muito da carga, ele pode recalcular. Veja que o chuveiro, ele marcou aqui 24, a corrente de projeto, uma seção de 10, e aqui a corrente corrigida, 40, por causa do fator de agrupamento estar elevado. Lembra daquele único eletroduto que vai todo mundo, todos os circuitos? Então nós temos aqui 5 circuitos. Se você trocar o método também, pode ser que no cálculo irá variar alguma coisa. Veja que o método A2 subiu seu condutor lá para 16. Vamos deixar aqui o método B1. Vamos tentar resolver este problema. Tá? Primeiramente, eu quero adotar que a seção é 2,5. O software nunca deixará você colocar bitolas menores, para que você não corra o risco de errar. Então, sempre é o valor calculado para cima. Tá? Mas como a secção 1,5 ela pode ser ajustada, fiz a troca. Quando você faz a troca, você deve lançar a fiação, para que ele atualize os valores no projeto. Por isso que a fiação é a última coisa que você fará no projeto, no detalhamento. É apenas um procedimento que com o tempo vocês vão desenvolver tranquilamente. Vamos resolver o traçado do eletroduto. Então eu tenho aqui vários circuitos passando, inclusive eu tenho 1 polegada. Eu farei um traçado pelo piso a mais, ligando os 2 elementos. Embora eu possa desenvolver esse tipo de traçado, depois eu posso apagar e manter apenas um, indicando que eu tenho 2 eletrodutos. Voltando na fiação, eu quero usar um artifício diâmetro mínimo para eletrodutos. Se você marcar que o diâmetro mínimo é meia polegada, ele vai adotar desse valor para cima. Adotou 1 polegada, menos do que isso, o software não fará ajuste no projeto. Então, todos os eletrodutos ficarão 1 polegada para cima.
muito cuidado, é por sua conta e risco. São opções que você deve compreender e entender o que o software está fazendo. Então eu quero que o software, independente se passar um único fiozinho de 2,5, a bitola do eletroduto é 3/4. Dividir circuitos entre eletrodutos paralelos é o que eu quero agora. Eu quero que ele divida para que eu diminua o fator de agrupamento. Aqui está o resultado. Os dois eletrodutos de 3/4. Voltando novamente na fiação, eu não quero desenhar no eletroduto, eu quero na linha de chamada. Ok. Fechar. Clique no eletroduto, você pode ajustar a posição da linha de chamada e também pode ajustar a posição do eletroduto. Então, é um processo delicado, vai de acordo com o uso. Neste caso, eu já posicionei as duas linhas de chamada, volto no dimensionar condutores e veremos agora que o agrupamento reduziu para 4 e a sua seção baixou para 6. Então, muitos profissionais acabam falando, nossa, 10 é um absurdo, está errado, não funciona, fiquei com o pé atrás. Então, alguma coisa aconteceu que gerou esse valor. E também pode ser de acordo com o método de instalação. Ok? Agora sim eu tenho certeza que foi feito. Você pode executar removendo toda a fiação no projeto. Então ela apagou em tudo, mas eu posso voltar à condição original. Ele permanece a última posição que você desenhou, para que você não perca tempo refazendo. Vamos desenhar também a fiação na legenda. O que é a legenda? Ela vai realizar balões no seu projeto. Primeiro você digite um prefixo, caso você queira, no prompt, Enter. Selecione o ponto inicial e final da fiação. Então, vou fazer um retângulo. E depois chamarei a legenda de fiação. Aqui está o resultado. Criaram-se numerações, balões no projeto, nos eletrodutos, e a fiação foi lançada aqui. Agora você vai selecionar o retângulo, afastar todos os elementos aqui, para que não fiquem um em cima do outro. E você pode diminuir o retângulo e o ajuste é automático. Pronto, Alessandro, não gostei. Eu quero intercalar, misturar duas opções. Então volta aqui. Distribuição, apaga a fiação, apaga, deleta a legenda. Vamos aqui pedir para que o sistema faça na linha de chamada. Em seguida, vou usar um recurso de edição de eletroduto. Editar eletroduto. O software fez uma análise informando que todos os eletrodutos do projeto são de 3/4 e você tem 48 trechos. Só que alguns dos eletrodutos, colocando aqui seleção, vou selecionar alguns eletrodutos. Então, esses aqui que estão saindo daqui, principalmente do quadro, Enter. Então, existem 10 entidades selecionadas. Eu quero alterar o diâmetro deles, forçar a ficar com 1 polegada. E eu quero representar a fiação na legenda. Ok. Novamente, Enter. Vamos fazer um retângulo em qualquer lugar. E depois chamar o nome de fiação. E aqui está o resultado. De toda a fiação naquele trecho. Vamos ver o resultado no projeto. Se você quiser apenas um pedacinho, um único elemento no projeto, no trecho, você pode executar o mesmo procedimento. Selecione, quero pegar apenas este trecho e dizer que ele será na linha de chamada, no caso não, eletroduto.
Selecionei, não tinha selecionado, vamos selecionar agora. Seleção, pronto, uma entidade será no eletroduto. Agora sim. Acabei não selecionando? Não, selecionei sim. Vamos lá de novo. Pega 2 aqui, acho que agora vai. Tem que ativar este elemento aqui, não tinha ativado. Pronto. Agora sim. Só um momento, houve um problema com o microfone do Alessandro, ele já está retornando. Já o áudio. Ok. Então, como o diagrama ele é um bloco sem escala, você pode depois usar os recursos para escalar o elemento. Nós temos aqui o diagrama unifilar, as opções de distribuição, né, da parte da fiação já dimensionada. Caso você queira fazer uma distribuição ou separar por barramentos, você pode acessar definir circuitos. Vou criar aqui dois barramentos para alguns circuitos aqui. Então, vem aqui em chuveiro, onde está marcado o número 1, deixarei o número 2, que é apenas o esquemático para preencher o diagrama. Ok. Volto no diagrama, quero redesenhar o diagrama. Sim, e ele acaba refazendo o diagrama. Então, usando o Escape, posso deixar menor. E aqui está o resultado. No momento, nós temos apenas este modelo de diagrama unifilar. Em breve teremos novas atualizações com outros tipos de modelos para que você possa utilizar livremente. Vou continuar desenvolvendo o quadro resumo. O quadro resumo ele já é bem completo, porém você pode depois excluir entidades do quadro. Então, novamente, clicando em qualquer lugar. O quadro resumo, a vantagem dele é que ele é uma tabela do próprio AutoCAD. Você pode escalar a tabela, pode mudar as propriedades de texto à vontade. Então, nós teremos aqui a informação do quadro, o número de circuito, a descrição, podemos preencher com o local, a tensão, quantidade de pontos de iluminação e tomadas, com várias cargas no projeto, até mesmo as cargas que foram criadas por mim, ele acabou separando e preenchendo. A potência, no caso, tanto em volt-ampere, em VA como watts, você pode depois especificar o fator de potência, embora não mostrei no treinamento. Eu usei aqui no caso RS, não coloquei fase ABC ou RSD. Esta última coluna, você pode selecionar a célula com o botão direito, colunas, deletar apenas esta coluna e depois também podemos aumentar o tamanho. Todas as informações que são importantes você pode manter e aquelas que você quer ignorar, você vai com o botão direito e pode deletar. Você vai removendo aquilo que não é importante. Aqui no final teremos a seção, a corrente nominal e a corrente corrigida.
Nós podemos também controlar o tamanho da tabela para facilitar depois no uso do projeto. E gradativamente, com novas atualizações, nós vamos aprimorando, criando outras opções para que seja mais fácil esta configuração usando o aplicativo. Agora faremos, para finalizar, o quantitativo. Nós teremos aqui, antes de finalizar, vamos salvar o projeto, que é um projeto de exemplo. No quantitativo, ele acaba fazendo uma lista padrão com todos os elementos no projeto e nós podemos separar por eletrodutos a quantidade em metros e os seus diâmetros, exportar para um arquivo em Excel ou Word e também desenhar no próprio AutoCAD. Podemos também fazer quantitativo de pontos elétricos. Como você pode fazer quantitativo de pontos? Você vem em adicionar, seleciona na parte de sistema elétrico, kit elétrico, próximo, vou dar próximo 3 vezes. Depois eu quero apenas a descrição, fator de quantidade, e caso você queira fazer a legenda, o software já faz o desenho do bloco. Próximo. E vamos chamar de pontos, indicando apenas a descrição. E aqui está o resultado final. Vamos posicionar no AutoCAD. E aqui está o resultado. Bem, alguns pontos, alguns blocos não apareceram porque são insumos, né? São insumos que são colocados dentro de um ponto. Por exemplo, a tomada, o espelho, a caixa plástica que vai dentro de cada kit, ela não é representada como bloco, porque ela não pertence a uma simbologia de AutoCAD. Por isso que é importante você criar uma biblioteca, ou seja, uma lista apenas com pontos elétricos e outra lista apenas com legenda. Vou repetir o mesmo processo, fazendo os condutores. Adicionar, irei selecionar condutor, próximo, próximo. Eu quero apenas a descrição, quantidade e diâmetro. Finalizar. E aqui está a descrição e a quantidade com o diâmetro de cada condutor. Vamos posicionar mais uma vez. E aqui está o resultado. Esta opção de quantidade, ela será ignorada porque é o número de entidades do AutoCAD. Vamos remover a entidade de AutoCAD. E aqui está a lista de cada elemento no projeto. Você pode, em qualquer tabela, clicar individualmente em cada texto e escrever ou mudar o que você desejar. Quiser aqui fazer um superdimensionamento, cobrar mais caro, né? Aí você aumenta aqui. Brincadeira, né? Pronto. Você pode executar esta propriedade. Bem, estamos chegando ao final do treinamento de map elétrica para AutoCAD. Gleison, temos algumas dúvidas? Sim, Alessandro. Só um momento. Só um minutinho, eu separei aqui. Pergunta do Wilson. Ele quer saber se é possível lançar uma tomada de 3 fases e neutro. Não, no momento a função para a tomada trifásica com neutro como bloco, nós ainda estamos desenvolvendo essa função. Ok. Cada caixa de saída de distribuição significa a existência de um circuito?
para cada caixa de saída. Cada saída da caixa de distribuição, desculpa. Ah, não. Cada traçado do eletroduto da caixa não quer dizer que é um circuito. O que vai definir o que é um circuito é, ao entrar em definir circuito, cada linha dessa representa um circuito dentro de um quadro. Vou dar um exemplo. Vou fazer uma coisa bem rápida aqui. Vou apagar tudo que eu já fiz de propósito. Vamos ver aqui, dá para apagar porque está amarrado ao software. Vou fazer uma cópia, tá? Muitos acabam perguntando se é possível usar recursos de AutoCAD, como copiar, usar o mirror, porque isso realmente vai fazer a alegria de todo profissional, que é minimizar o tempo de cópias de pavimentos, ainda quando trabalhamos com predial. Faria aqui o comando copy do AutoCAD, simulando aqui várias cópias. Aqui. Cada cópia que é feita pelo próprio software dos elementos, o sistema cria um novo gerenciador para cada quadro. Então, acessando a definição do circuito, para cada quadro você terá os circuitos independentes. Então, se eu copiei o quadro, ele ficou sempre com o mesmo nome e os mesmos circuitos. Mas você pode, para os demais quadros do projeto, mudar o nome. Você pode mudar a forma de demanda. Você pode também trocar aqui para 220, para cada um deles. Feito isso, ao gerar a fiação automática, ele vai redimensionar tudo. Então veja qual é interessante a velocidade. Distribuição de fios. Quero na linha de chamada, eu vou clicar em OK em tempo real. Veja a barra de andamento, pronto. Já fez a distribuição de toda a fiação no projeto. Vocês talvez estejam vendo um traçado azul, que é apenas a parte gráfica na apresentação. E cada cada quadro já foi pré-dimensionado. Até mesmo aquele o qual eu fiz a cópia. Cada um deles possui um certo dimensionamento. Ok? Para mim não está aparecendo algumas linhas em azul, mas para vocês talvez esteja aparecendo aqui apenas na parte de apresentação. Isso é comum acontecer por causa da parte gráfica do AutoCAD. Uma hora isso aqui vai sair e vocês vão poder enxergar. Então veja que eu posso apagar a fiação bem rápido e lançar a fiação, no caso eletroduto, de forma bem rápida. Ok? Outra dúvida. O fator de potência já é inserido automaticamente, tendo em vista que a tomada não especifica o que será utilizado. Isso, o fator de potência ele é aplicado para cada ponto elétrico independente, ou seja, você tem uma instância para cada conjunto de tomadas. A menos que você edite o ponto, você pode já especificar o fator de potência diretamente no ponto elétrico individualmente. Ele não será aplicado por circuito. Porque se você tiver 50 tomadas, um exemplo, 25 tomadas, você tem um fator de potência 0,5. E as outras você tem um fator de potência 1. Da mesma forma que você vai misturar circuito de iluminação e tomada, cada um vai ter um fator de potência diferente, só que você quer adotar apenas um único circuito. Então ele usa um critério para pontos elétricos que você pode trabalhar com fator de potência. Normalmente o usuário sempre configura o valor 1, 0,8, dependendo da forma que vai distribuir os circuitos. Beleza, respondido, Adson. Não sei bem se foi uma dúvida ou um comentário do Caio. Quando foi gerado o quadro de cargas, lançaram uma bitola de 1,5 milímetros. Isso. Quando o software faz o dimensionamento, vamos ver se aqui, exemplo. Isso é o critério da norma. Quando nós vamos fazer o dimensionamento dos condutores, nós vamos adotar alguns critérios.
E o software vai fazer o cálculo de acordo com o mínimo critério estabelecido. Tá? Veja que eu tenho o critério atual aqui. Eu tenho o critério da seção mínima, capacidade de corrente condutor, seleção do usuário quando ele quer aumentar ou queda de tensão. No caso, este circuito de iluminação, por ter uma carga baixa, uma corrente baixa, ele diz que o suficiente é 1,5. Mas, por uso, por método, por cada usuário, ele pode aumentar esse valor para 2,5. É por isso que é importante ressaltar que o software não vai seguir à risca tudo aquilo que é utilizado hoje na parte de projeto elétrico. Você vai ter que usar o bom senso. A diferença de um software que vai fazer 100% automatizado é o profissional que está do outro lado manipulando a ferramenta. Por isso que nenhum, vamos dizer assim, um profissional que não é especializado em instalações elétricas vai conseguir projetar. Projetar é você entender o que está acontecendo de acordo com aquilo que você vivencia e aprendeu na faculdade. Agora, desenhar, qualquer um pode desenhar com a ferramenta. Só que se ele achar que vai estar certo, ele pode ter problemas. Não quer dizer que o e-mail está errado. O e-mail dá e sobra para você fazer a ligação do circuito de iluminação. Porém, os seus critérios adotados, você quer que seja 2,5. Então, você vem nessa telinha e muda a secção do condutor. Ok? Bom, acho que foram todas respondidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok, então. Dúvidas respondidas. Qualquer outra dúvida que venha aparecer para vocês durante o uso do programa, só enviar um e-mail para a gente através do suporte@officedesk. Estou mandando para vocês no chat. suporte@officedesk.com. E a gente envia a resposta para vocês por lá. Obrigado, Gleison. Quero agradecer a presença de todos. Mais informações podem entrar em contato com o nosso departamento técnico. Qualquer outra dúvida também estou à disposição. Se caso apresentou algum problema no áudio depois, o vídeo será postado no YouTube, no canal da Office Desk. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo fim de tarde. Só respondendo uma última dúvida aqui. Para você definir o comando, você vai utilizar o botão definir comando e vai selecionar os dois pontos. Você vai escolher a letra ou número que você vai definir para isso e dar um Enter. É bem simples. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado no YouTube. Eu acho que o Alessandro demonstrou isso no meio dele. Eu acabei pulando sem querer. Eu já tinha aplicado já no projeto, eu acabei até pulando. Definir comando, seleciona os dois pontos elétricos já com o comando. Vem aqui na parte inferior do prompt do CAD e você pode colocar um nome qualquer, por exemplo, um A, um B, XX, AA, BC, e ele preenche automaticamente. Então, é só selecionar os elementos. Demonstrado aí já, bem simples. O software já está configurado de acordo com a norma? Sim. Beleza. Há como selecionar entre dois critérios de corrente o melhor para dimensionamento dos conectores automaticamente? Queda de tensão e seção mínima? Não, ele sempre especifica o menor critério disponível. Então, mesma coisa do circuito que tem uma carga muito baixa, o qual ele adotou 1,5. Basicamente, ou seja, o critério que ele adotou por ser 1,5 significa que a capacidade de corrente e a queda de tensão foram desprezíveis nesse caso. Então, ele acabou adotando o critério de menor seção do condutor. A menos que ele adote a capacidade de corrente condutor maior como critério mais crítico, ele acaba adotando o valor adotado da secção para ele. Você não pode especificar dois ao mesmo tempo. O software já analisa os três casos e vai sempre colocar o caso mais crítico. Mas, para exceções, quando você tem cargas muito baixas, ele acaba colocando a carga em si, que é o critério número 1. Então, todas respondidas. Obrigado a todos pela participação. Tenham uma boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde.